6h45. Falar com um fã de Luiz Inácio, Eurivaldo Araújo. Boa noite. Isso mesmo, viu, Rosemary? De carteirinha, mas... Ele ganhou o 11º título doutor honoris causa, né? Na Universidade de Salamanca. Ganhou hoje, não foi? Entregue hoje. Aí dizem que, alguns dizem que Lula comprou o 18º título, não é? Eu digo, então a FH seria muito pobre, porque só tem 6, né? Pois é, né? Nem amarra a chuteira, né? Mas à vontade, a gente está aqui para trazer algumas informações do Partido dos Trabalhadores aqui. O Partido dos Trabalhadores aqui em Campina Grande vai ser uma dissidência mesmo? Olha, a gente tem conversado no nosso grupo, o grupo que a gente foi para a eleição do PED agora no mês de novembro, e eu disputei a eleição aqui do PT, né? Fomos a terceira força mais votada no partido, e o nosso grupo, que é formado além da minha pessoa por lideranças como Cajá, como Ian, como Neves, como Heloísio, como Luiz Carlos, um grupo que me acompanhou, inclusive, aqui na eleição para vereador o ano passado, né? E esse grupo, diante de todas as circunstâncias e conjunturas que nós vivenciamos no ano passado, a gente trilhou um caminho diferente da CNB, que anteriormente eu era ligado com o Rodrigo, e a CNB que Lula é a maior liderança nacional, e a gente caminhou no Estado com a candidatura nossa aqui, e já apontando para tomar uma posição dentro do partido que viesse fortalecer o partido no município. E houve uma disputa mais uma vez aqui no município, que foi uma trilha de sonora que a gente já tinha visto antes, filmes também, que houve uma grande intervenção do PMDB dentro do processo interno do PT o ano passado. Mais uma vez só trocou as caras, mas o PMDB jogou pesado para intervir e tomar o PT em Campina Grande também. Tá jogando, né? E tá jogando agora. E vai ganhar de novo, né? Ele pode até ganhar, mas eu acho difícil levar. Como assim não leva? Não vai levar o voto de quem? De Eurivaldo? Não, o meu, eu já disse publicamente, o nosso grupo já tomou essa decisão, que a gente não votaria na candidatura do PMDB se o PT assim se coligasse. E aí, você vai votar em quem? A gente defendia uma candidatura própria, fomos para o PED com essa discussão, defendemos isso e fomos para dentro do partido, inclusive agora no dia 12 em João Pessoa, defendendo também a candidatura própria. Como não houve avanço e houve uma certa centralização do PT da Paraíba pela cúpula nacional do partido, eu acho que também eu não posso dizer que a estratégia seja errada. O PT disputa em 11 estados e alguns deles o PMDB apoia, em alguns deles, e outros hoje já rompeu, como o Rio de Janeiro, claramente. Inclusive o Rio não vota com Dilma mais. Né? O PMDB do Rio encanou. E a candidatura do Rio, de Lindeberg, que é um paraibano nosso aqui de Cabaceira, tem chances reais de vitória. Então a gente deixou claro isso para a direção nacional do partido, nós deixamos claro isso no encontro estadual, mas também não vou ficar em cima do muro. Então, dentro de todos os candidatos que hoje estão no cenário político nas pré-candidaturas, o que mais me aproxima ideologicamente e próximo do meu grupo é a candidatura do governador Ricardo Coutinho. Inclusive porque já fui militante do PT com ele e já votei em Ricardo para deputado em outras épocas. A gente tem uma história no movimento sindical. Dentro daqueles socialistas tem um petista, né? A gente sabe. Com certeza, eu acho que inclusive essa questão de dizer, olha, Ricardo não é popular, Ricardo não é bonito, não quer ninguém para ser candidato a Mister, não. A gente quer governador que governe e de forma republicana, sem esses interesses, às vezes, escusos que acontecem nos bastidores. Então, a gente tem uma aproximação, o grupo já discutiu isso. Então, o PT aqui de Campina vai fazer campanha para o nosso agrupamento vai coordenar o comitê Dilma Ricardo Coutinho em Campina, não só em Campina, mas em toda a região de Campina Grande, onde a gente possa dialogar com os companheiros do PT de outros municípios, como já estamos fazendo em alguns municípios próximos a Campina Grande. Então isso é uma decisão do grupo, é uma decisão que a gente sabe que tem desdobramentos, mas em política a gente tem que tomar posição e mostrar a cara. Tá? Não dá para ficar em cima do muro. Eurivaldo, o PT estadual tem tomado algumas definições, inclusive chegou a expulsar alguns militantes. A exemplo de Poliana já recebeu uma notificação, a prefeita de Pombal, porque tomou posição
em relação à reeleição do governador Ricardo Coutinho. Como é que o agrupamento vai se justificar? Como é que tipo de atitude é a espera do PT estadual em relação a isso? Eu acho que o Charlinho peca lá já no início da gestão e tira por esse caminho. Porque o PT, mesmo com todos os seus defeitos, ainda é um partido que ainda discute democraticamente internamente, né? Mesmo que tenha posições claras. Mas no caso dos dissidentes, não são os dissidentes que estão sendo antidemocráticos? Porque Não. se o partido discutiu e decidiu acompanhar o PMDB, os perdedores, no caso, aqueles que não tiveram condições de convencer a maioria, não deveriam humildemente seguir a decisão da maioria? Mas o PT, Arquimedes, não decidiu que vai apoiar o PMDB. Houve uma imposição do partido. Mas quem elege a cúpula do partido? Vocês Vocês têm eleição direta, até para a cúpula do partido. Isso. Então, agora, e aqui, Charlinho não foi eleito democraticamente, não foi eleito democraticamente, mas quando eu acho que ele pega toda a discricionalidade do cargo para estar ameaçando filiados históricos como Poliana, ele vai, por exemplo, ele vai expulsar o prefeito Luciano, que colocou mais de 12 tucanos no governo dele. É uma pergunta que eu faço a Charlinho hoje. E onde a gente tem alianças que governam em parceria com o PSDB e com o DEM, ele vai expulsar os prefeitos, os vereadores que foram eleitos nessa composição? Então está havendo 2 pesos e 2 medidas. Ele vai expulsar Luiz Couto? Inclusive o caso de 2012, a composição aqui, a maioria optou pela aliança com Daniela. A maioria e antidemocraticamente, aí foi antidemocrático porque foi para a justiça comum judicializar um processo eleitoral. Muito bem feito aquele processo, não foi? Muito bem amarrado, né? Muito até bem hoje eu não vi o acordo de erro do partido ainda, o nó não foi desatado ainda. O Alexandre Almeida foi um mestre naquele negócio. Foi um laranja de primeira linha. Orange até, né? Lima, né? Porque é aquela mais docinha que Duque tem. de Orange. Então a gente tomou essa decisão, a gente sabe que essa decisão... Porque apesar de tudo ele manteve assim uma campanha de um nível que quem não conhecia a história quem vinha de por fora trás daquilo aí achava que era sério aquele negócio. O PT tem, pelo menos teu agrupamento, tem dificuldade de afinar o discurso para defender o governo Ricardo Coutinho? Tem sim, até porque como a gente tem discutido internamente do partido, o governador tem obra no estado todo. Tem. Isso não há de negar. Essa discussão vai ser posta, né? Alguns indicadores melhoraram bastante. Tem dificuldade do governo? Tem. Todo governo tem dificuldade. Eu tenho a impressão que a principal dificuldade do governo é de dialogar com os servidores públicos e com os representantes da classe política. O governo tem notadamente uma dificuldade nesse diálogo. Eu acho que o governo falta alguns personagens que têm essa habilidade e essa articulação de diálogo. Não, eu não acho que seria um personagem, não. É o próprio governador mudar suas convicções, porque ele, por mais de uma vez em seus pronunciamentos, disse que é uma pessoa que tem convicções, que não abre mão das suas convicções sob hipótese alguma, que vai para o enfrentamento para defender as suas convicções. Esse tipo de postura, politicamente, é uma postura que eu considero legítima, não? O governador é ideologicamente um homem convencido das próprias ideias, mas que dificulta a negociação. Para começar a conversa desse jeito, dificulta, você sabe disso. É verdade. Agora, aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem muita coisa para mostrar do governo, né? Eu acho que o governo Ricardo ele precisa mais um mandato para consolidar algumas políticas públicas que ele implementou. O orçamento democrático hoje é uma realidade, precisa avançar inclusive mais. Um maior orçamento. Virou orçamento democrático, né? Porque antes não tinha muita importância, né? Com o governo dele, para um negócio você tem mais engrenou, né? Até com a presença do governador, que faz toda a diferença. Né? Você dialogar administrativamente com mais de 200 municípios. Não vai acontecer isso na história da Paraíba, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo para dialogar. O governo precisa avançar em algumas áreas. Na área da saúde, por exemplo, ele precisa avançar dialogando mais também com os municípios, porque hoje são os gestores municipais da saúde. Mas a candidatura de Ricardo é uma candidatura, Arquimedes, fácil de defesa. Fácil de defesa. Eu acho. Né? Agora tem uma pessoa aqui que quer participar, fazendo uma pergunta para você. Pode sim, pode sim. É o Felipaldo o nome dele? No Jardim Paulistano. Felipaldo, boa noite. Boa noite, toda Paraíba, boa noite, Arquimedes.
Feliz Paulo aqui do Jardim. Feliz Paulo, desculpe aqui, está escrito errado. Pois não. Sobre esse rapaz aí, queria não perguntar, só dizer, o PT aqui de Campina Grande, desculpa, Paraíba, tem a mesma moral que Perón tem aqui em Campina Grande, que nem para vereador ele ganhou. Meu irmão, tem vergonha na tua cara querer dizer que o PT tem moral. Boa noite e desculpa para toda Paraíba. Eu não vou aceitar seu pedido de desculpa, porque não tem nenhuma necessidade de você ofender o entrevistado, né? Você podia fazer uma pergunta a ele, sem necessariamente... Mas eu quero agradecer a ele pelo rapaz. Desculpas pela ofensa. Eu quero agradecer pelo rapaz e dizer que quem vive na política, Arquimedes, agrada e desagrada. Se Perón desagradou a esse rapaz, que eu nem conheço, e eu acho que ele nem me conhece também, que me chamou de rapaz, acho que eu sou bem ouvido. Então, eu acho que ele deve resolver isso com o Perón. É quase um elogio, né? Agora, a gente tem trabalhado, eu tenho 30 anos de meu companheiro. Né? Você pode até não gostar do PT, mas há de convir e respeitar que eu tenho história. Né? Fiz 15 anos de movimento sindical, ao lado dos trabalhadores. Fui, inclusive, na época, como dirigente sindical, também Ricardo, na época, como dirigente sindical do Sindicato dos Farmacêuticos. Então, a gente tem uma luta ao lado da classe trabalhadora. A gente não caiu de paraquedas. E essa questão do Perón, você resolve isso pessoalmente com ele. Erivaldo, obrigado por ter vindo hoje aqui. Boa noite. Agradeço a vocês pela oportunidade e estamos sempre à disposição para fazer a discussão que for necessária e agradecer o público do Balanço Geral. Agora 6h57.